Também merecemos, não é? Ora bem, já está tudo aí? Já é 11h50, certo? Ou o meu relógio está ali à metade? Ah, ok. Estava a achar estranho. Ora bem, esta aula, como vocês vão ver, vai ser super curta. Ok? Portanto, o vídeo tem cerca de 5 minutos da aula. É só uma chamada de atenção. E depois, sim, e mais uma vez, peço a todos que estejam aí como convidados para aguardarem mais um bocadinho, porque eu vou dar mais informações sobre a Drivebox e funcionalidades que tem para quem está aí como convidado, etc. Portanto, para além dos testes gratuitos, mais possibilidades que vocês têm, se quiserem. Hum, e depois, obviamente, vou explicar aos alunos que estão aí para terminar a sua formação hoje e para depois explicar também o que devem fazer para terminar hoje e a partir de segunda-feira como é que devem fazer as coisas. Ouçam com muita atenção aquilo que eu vou dizer mais para o final da aula. É claro que depois vai surgir dúvidas e vocês podem expor no grupo do WhatsApp, quer seja dúvidas em relação à Drivebox, quer seja dúvidas em relação a perguntas que vos vão sair, que a partir da segunda-feira o módulo já é mais complexo, já vão ter testes que fazer, vão ter que fazer 4 ou 5 ou 6 ou 6 ou 10 ou 20 testes de treino por aula. Portanto, e tem que seguir ali uns procedimentos que eu vou explicar tudo direitinho, ok? Portanto, vai ser mesmo útil que vocês estejam o máximo tempo. Agora, a última aula, respeitante a este código, ou seja, este módulo de segurança rodoviária, tem a ver com a mobilidade. O que é isto da mobilidade? E vocês, se calhar, já estão aí a pensar o que é, ou a imaginar, digamos, o que é. Tem a ver com a mobilidade sustentável. Nós temos direito à mobilidade, nós podemos circular livremente entre cidades, entre países, principalmente da União Europeia, certo? Condicionado às tais regras, às tais normas que existem, ok? Cada vez mais universais, cada vez mais, uh, digamos, unitárias ou comunitárias, digamos, e nós não podemos perder o direito a termos essa mobilidade. Então, a ideia é continuarmos a ter essa mobilidade, mas que ela possa ser feita de uma maneira mais sustentável. O mais sustentável tem a ver com menos poluição. O surgimento dos veículos elétricos, certo? Que é uma das grandes medidas. Os transportes, a utilização dos transportes públicos, sendo eles sustentáveis, portanto, elétricos, parcialmente, não é? Ou totalmente. E outras medidas, muitas vezes não tão visíveis, certo? Como, por exemplo, o fecho de certas vias nos meios urbanos, no centro das localidades, em que passou a ser só obrigatório ou só possível circularmos a pé, ser pedonal, ser a pé, não é? Fecharam essas vias. A diminuição de velocidades em muitas outras vias, com a criação das famosas, porque já sai, zonas de coexistência, que é aquele sinalzinho que já existe em certas localidades, que é quadrado azul, que tem uma casinha, uma criança a brincar com o pai, a jogar futebol. Ou seja, os veículos podem circular, a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora e a prioridade é do peão. Então chamam-se zonas de coexistência. Alguns tipos de sinalização que já existe, nomeadamente só é permitida a circulação naquela via de veículos com zero, entre aspas, de poluição. Portanto, já começaram a surgir certas medidas, algumas não tão visíveis, que permitem-nos, na mesma, continuar a ter a tal mobilidade, certo? Mas que ela seja feita de uma maneira mais sustentável, menos poluente. Em termos diretos, com algo que vos possa sair, em termos de formação, em termos de perguntas teóricas, tem muito a ver com a nossa atitude na condução, ou seja, o termos uma boa atitude, se nós andarmos, cumprirmos as regras, circularmos com a calma necessária, ou seja, não a fazer acelerações bruscas. Se nós, por exemplo, queremos fazer uma viagem e programamos essa viagem de maneira a fazer um itinerário onde vamos
gastar menos combustível, certo? Ou seja, poluir menos o ar. Depois, a maneira como nós tratamos o nosso veículo. Levá-lo às revisões, porque se ele andar a gastar combustível, se ele andar a gastar óleo a mais, nós estamos a poluir. Não está a ser bom para a nossa carteira, ok? E não está a ser bom para a poluição e para a contribuição que nós temos que dar para que haja o menos poluição possível. Já agora, outras medidas. A situação dos carros, do start and stop, em que vocês param num semáforo, metem em ponto morto e o carro desliga-se para não estar a trabalhar. Portanto, quanto mais tempo o carro estiver a trabalhar, mais combustível gasta, mais poluição. Portanto, diretamente, como eu estava a dizer, em relação a perguntas que vos podem sair, tem a ver com isto. O nosso estilo de condução. Uh, Às vezes andarem até com um peso desnecessário dentro do nosso veículo, ou seja, quanto mais peso, mais combustível o carro anda. A maneira como nós tratamos do nosso veículo, se o levamos à revisão, se acrescentamos óleo quando ele precisa, em vez de mudar quando ele precisa, por exemplo, o irmos mudar o óleo a uma oficina especializada, porque o óleo retirado pode ser reciclado e não simplesmente fazermos essa mudança em casa, em que depois deitamos o óleo fora, por exemplo. Portanto, são tudo cuidados que temos que ter para que não percamos o direito à mobilidade, porque isso não pode acontecer, mas que ela possa ser feita de uma maneira mais sustentável. E simplesmente é isto esta aula. Ok? Portanto, é só basicamente consciencialização, ok? De tipos de comportamentos que nós podemos ter para termos mais cuidado com o ambiente. Parques que estão a ser construídos na periferia das grandes cidades para nós deixarmos lá o veículo e depois tomarmos os transportes públicos, as trotinetes para alugar, os velocípedes para alugar, que algumas cidades já têm, algumas até, em alguns sítios até são gratuitos, ok? Para quê? Para nós, ok? Circularmos, mas com transportes eficientes. Certo? Entendida a mensagem? Percebida a mensagem? Basicamente, esta aula é isto. E está basicamente tudo dito. Agora, o que é que vamos fazer agora? Já agora, alguma dúvida? Alguma dúvida sobre isto que falámos? Tudo ok? Posso continuar? Está tudo com pressa, mas é para ir almoçar e para dar uma volta. Ok. Ora bem, portanto, primeira parte. O que eu vou explicar agora, muito rapidamente, mas o máximo de eficácia possível para que toda a gente entenda a mensagem, tem a ver, e especialmente para quem está aí então como convidado. Quem está aí como convidado, se ainda não fez nenhum registro na Drivebox e quiser fazê-lo, eu vou explicar como é que faz. Se já fez registro na Drivebox, ok? Eu vou explicar a entrada na Drivebox e como é que podem fazer testes, coisas que eu já expliquei ontem, ok? E se quem quiser pode rever, porque a aula de ontem também está disponível, mas eu vou explicar aqui outra vez. Depois, parte seguinte, vão entrar na Drivebox, portanto, a quem já até já fez isso tudo e até já começou simplesmente a fazer, já entrou e até já fez testes, eu vou explicar mais funcionalidades e se realmente até estiver interessado em inscrever-se, como é que o pode fazer e se quiser ter apenas acesso à formação, a um curso normal como estes alunos que estão aqui em formação estão a fazer, pode também ter acesso sem fazer uma inscrição global. Ou seja, sem fazerem mesmo uma inscrição para tirarem a carta de condução, podem simplesmente ter acesso às aulas, ou seja, a uma formação direitinha, começando na aula da apresentação, uma aula todos os dias e podem ter acesso à formação. É claro que aí, nesse caso, estará um custo simbólico, ok? Posso dizer que são 20 euros e durante 30 dias vocês ficam com acesso à formação completa, ok? Então, isso muito rapidamente. Para já, alunos, por favor, já que já sabem, não façam isto, porque vocês já têm acesso, já têm todas as aulas lá, já têm tudo direitinho, portanto, não repitam este processo em termos de registro. Ora bem, vamos então aqui partilhar o meu ecrã. Isto já começa a engasgar porque é fome, perceberam? Ok, ok. E penso que já conseguem ver carta de condução, certo? Correto. Sim? Feedback, por favor.
Conseguem ver? Cartadeconto.com.com? Ok, obrigado. Obrigado a todos. Ora bem, portanto, o site para fazerem o registro, cartaconducom.com, cá em cima, para baixo, rodam aqui para baixo, preparem-se para o código, começar, selecionam a categoria que pretendem realmente fazer testes, ligeiros, por exemplo, primeiro e último nome ou nome completo, conforme vocês quiserem, um nickname, ok, não há problema nenhum. Depois, o e-mail, aqui sim, este dado tem que estar correto, ok? Número de telemóvel e conselho de residência. Porquê é que o e-mail tem que estar correto? Porque é pelo e-mail que vocês recebem a password de acesso. Password de acesso à drivebox.pt ou carregam aqui em aceder. Username é sempre o vosso nome. A password vai então nesse mail que vocês recebem do registro. Fazem entrar e simplesmente aparece-vos o tratamento dos dados pessoais e como nós vimos já ontem, e repetindo agora aqui, eu vou passar aqui a minha careta para aqui, vocês têm aqui testes. É só carregarem em testes e simplesmente abusarem do que quiserem temáticos. Podemos selecionar só 2 temas. Por exemplo, se pusermos já agora, já estamos aqui, pus só o relacionado com a que falamos hoje. Ok, aqui por acaso até fala logo na distância de segurança que vocês na aula vão ter. Ok. Ora, enquanto condutor, devo ter sempre a atenção à adaptação às condições do piso, à marca do meu veículo, à pressa que tenho para terminar cada viagem. Qual é que vocês acham? Já agora, sim, rapidamente, uma ou duas perguntas. Conseguem ver, certo? Exatamente. Ou seja, neste caso, a adaptação às condições do piso. Só assim. Olha esta que eu falei. A circulação de animais como condutor na via pública não obedece. Falsa, porque obedece. Lembram-se de eu ter falado nisto? Ali diz, não obedece. Pronto. Isto é só para vocês perceberem que é idêntico. Portanto, isto vai ser um dos testes que vocês vão fazer segunda-feira. Porque é relacionado com a aula de segunda-feira, este tema que eu selecionei. E que também já falámos hoje aqui. E se vocês continuassem por aí adiante, regra geral, o aumento da sinistralidade rodoviária é motivado pela atitude e comportamento de alguns condutores, sempre pela velocidade, sempre pelo comportamento dos peões. Qual é que vocês acham que é? Exatamente, pela atitude e comportamento de alguns condutores. Estão a ver? Portanto, como vocês estão a perceber, bate certinho com aquilo que estávamos aqui a falar. Ok, terminamos o teste, finalizamos. Sempre fazer a revisão. Ok, respondemos verdadeiro, respondemos certo, acho que respondemos. Voltar. Neste caso aparece sempre aqui a hipótese de quem quiser, ele faz uma seleção do tema que o aluno errou, certo? E se ele quer comprar a videoaula referente a essa aula. Pronto, isto é uma opção, obviamente, para quem está aí como convidado. Imaginem que quer ou comprar a academia, que é a formação toda, as aulas todas, ou quer comprar apenas e só a aula respectiva àquela matéria que está a errar mais. Pronto, a própria Drivebox seleciona isso. Okay, vamos fazer aqui no X. Pronto. Funcionalidade então acima disto. Vamos aqui também carregar no X. Funcionalidade acima desta situação de ser gratuito vocês fazerem testes. Agora, isto de fazerem testes gratuitos ou seja, este registro não implica só esta parte gratuita. Todas as quintas-feiras há aulas em direto às 18h30. Portanto, salvo regras, exceções, ainda agora tive férias e tive parado. Por exemplo, nesta quinta-feira já houve, mas o normal é todas as quintas-feiras às 18h30 haver aulas em direto e nós colocamos os links nos grupos do WhatsApp. Ao fazerem este registro na Drivebox, vocês ficam com acesso a um grupo do WhatsApp em que vai ser a todas as quintas-feiras colocado o tal link do direto. Portanto, ficam também a poder assistir a todas as nossas aulas em direto às quintas-feiras. Assim como todas as vezes, como houve este fim de semana, um início de turma, portanto, a turma iniciou, ok?
também ficam com acesso aos links de acesso a essa turma nova. Ou seja, daqui em outubro vamos iniciar outra turma. Quem estiver nos grupos do WhatsApp vai ter acesso também. Portanto, isso é tudo gratuito, assim como vocês podem, obviamente, ter acesso ou subscreverem o canal e irem ao canal do YouTube, tem lá também várias formações, várias aulas importantes e depois tem aqui os testes gratuitos. Imaginem que querem realmente levar isto a sério e até querem fazer inscrição. Podem no fazer, carregam aqui em secretaria e inscrição e depois é só preencher os vossos dados, escolherem o local das aulas práticas, ou seja, escolherem o sítio de onde é que vocês são residentes e verificarem se existe alguma escola parceiro, ok, que se enquadra no vosso local de residência. Okay? Por exemplo, se for Lisboa ou Algarve, por exemplo, ainda não temos nenhuma escola parceira. Portanto, quem é daí simplesmente não poderá efetuar uma inscrição porque nós não podemos aceitar essa inscrição. Agora, o que é que podem fazer essas pessoas? Não podem fazer inscrição. Eu agora vou voltar aqui, carregar aqui na casinha para voltar para trás. Podem carregar aqui na academia. E quando carregam aqui na academia, podem emitir um pagamento, que é o valor dos 20 euros. E estes 20 euros dá-vos durante 30 dias acesso à Drivebox. E vocês fazem o pagamento desses 30 dias. E quando voltam a entrar, simplesmente já têm a opção curso de código, aulas, e podem começar a fazer a formação conforme estes alunos estão a fazer. Ou seja, começam sempre para a aula da apresentação, vêm à aula, metem as chaves. Passam para a aula 1, vêm à aula 1, metem as chaves. Têm é que fazer sempre uma aula diária. Ou seja, não pode chegar lá e fazer todas de uma vez. Percebem? Ou seja, assistem hoje a uma, está feito, amanhã, após a meia-noite, assistem a outra e assim sucessivamente. Se fizerem todos os dias uma aula, vocês chegam ao final dos 30 dias com a formação completa. Ok? Têm a hipótese, é depois desses 30 dias, ou não terminaram ou terminarem, mas querem mais, de renovar. Ou seja, imaginem, carregam com mais 20 euros e dá-vos mais 30 dias. Isso depois, obviamente, é o vosso critério. Como fazerem o pagamento desses 20 euros também é o critério, ok? Temos muitos alunos que começam por aqui e depois acabam por fazer a inscrição a seguir. E as aulas também se tornam válidas. Ou seja, quem se inscrever nesta academia e começar a fazer, imagina que está a meio da formação e decide realmente depois formalizar uma inscrição, as aulas que fez até aí contam para a formação. Nós validamos essas aulas após fazerem a formação. Portanto, também têm essa vantagem. Ok? Pronto. Está aqui explicado. É só depois confirmar, certo? E fazerem o pagamento e já fica. Pronto. E está. Se algum alguém que esteja aí como convidado ou assistir através do YouTube, deixe o seu comentário que nós, obviamente, ajudamos a fazer e explicamos novamente esta situação. Ok? Pronto. Terminamos esta parte e agora sim, Rafaela, obrigado mais uma vez. Vou utilizar a tua Drivebox. Ok? Para explicar, e agora sim, alunos, estejam atentos. Primeiro, vou explicar a parte da conclusão, vou dizer as palavras-chave que vos faltam todas, portanto, vou-vos dizer 4 ao mesmo tempo, duas da aula 4 e duas da avaliação, para vocês chegarem aqui e complementarem o curso. Vou eu terminar pela Rafaela o curso, também para vos mostrar depois a parte seguinte. Ok? Portanto, já sabem, esta parte é simples, entrar, aceitar, curso de código, aulas, MSR. Estão a ver, tudo feito pela Rafaela. Aula 4, anotem aí. Aula 4, palavras. Primeira palavra-chave, número 9191. Segunda palavra-chave da aula 4, 75. 75. Espero bem não me ter enganado. Muito bem, está certo, ok. Aula aprovada. Carregamos aqui no MSR e vamos à aula de avaliação. Como eu disse ontem, e vou repetir, a aula de avaliação é só simplesmente fazerem isto que eu vou fazer. Portanto, não tem teste nenhum, não tem nada que fazer. É só mesmo, foi para criar ali a palavra avaliação. Palavras. Palavra 1, 34. Primeira palavra-chave, aula de avaliação, número 34. Segunda palavra-chave, aula de avaliação, número 85.
Ok. Está feito. Está concluída também. Muito importante, se às vezes vocês estiverem a meter as palavras-chave e aquilo ficar em processamento, a pensar, isso normalmente acontece quando estão muitos a meter. Então o que é que acontece? Vocês têm que fazer logout, terminem a sessão, voltem a entrar e voltem a inserir as palavras-chave. Às vezes pode acontecer de ficar em processamento, ok? Pronto. Terminamos, vamos ver se está tudo ok. Carregamos em MSR. Muito bem. Reparem. Carregamos em aulas. E o módulo está concluído. À partida, se não houver problema nenhum, e espero que não haja, há aqui coisas que vão aparecer erradas porque eu não consegui acertar as datas. Portanto, as datas vão-vos aparecer mal. Mas a partir do momento que vocês têm aqui a bandeirinha, e não se esqueçam, quem não está a meter agora as palavras-chave que o faça, tem que estar concluído o módulo até logo à meia-noite, porque senão, segunda-feira, vocês não conseguem entrar. Portanto, obviamente, só têm acesso ao MCOM quem terminar o MSR, quem tiver aqui a bandeirinha. Já alguém tentou? Toda a gente deu certo? Ok? Pronto. Vamos então aqui ao MCOM. E atenção, para já. Se vocês repararem, as datas estão mal, porque agora aqui devia de aparecer a data de segunda-feira. As aulas são sempre às segundas, terças e quintas, ou seja, devia de aparecer aqui 15. Isto vai ficar direitinho. Eu vou pôr isto direitinho. Portanto, segunda-feira, quando vocês entrarem, a partir da meia-noite de domingo, já vão começar a poder fazer as aulas a aula de segunda-feira. Portanto, logo que passa meia-noite, se eu carregar aqui, não me deixa fazer. Estão a ver ali? Ok? Portanto, nós, em breve, isto vai ficar tudo direitinho, as datas vão ficar direitinhas e é sempre. Neste caso vai ser 15, 16, ok? E depois 18, que é sempre segundas, terças e quintas. Segundas, terças e quintas. Mas eu já explico isso para a frente. Ok? Já vamos para aí uma coisa de cada vez. Deixem-me só apontar aqui que já disse isto tudo direitinho. Pronto. Isto a minha caneta também já era. Ora bem, posto isto, a primeira coisa muito importante que vocês vão ter que perceber é que vai haver um prazo final para vocês terminarem todas estas aulas. Este módulo é composto por 17 aulas e 3 avaliações internas. Portanto, não confundam isto com exame teórico. Não. Todas as avaliações que vocês vão fazer aqui dentro da iBox são avaliações internas. Não tem nada a ver com o vosso exame oficial. São tudo interno. Tudo para nós e para vocês. Só. O primeiro módulo, a unidade 1, é composta por 11 aulas. Da 1 até à 11. Ok? E no final dessa aula 11, não é no final, ou seja, no dia a seguir, sempre, segundas, terças e quintas, reparem, segunda, terça, quinta, segunda, terça, aula 6, quinta, aula 7, segunda, aula 8, terça. Isto depois vai ter a data direitinho, ok? Não tive o mesmo tempo e não consegui pôr as datas direitas, ok? Sempre igual, segunda, terça e quinta. Vocês vão ter a avaliação 1 e a avaliação 1 vai avaliar. É um teste específico sobre as 11 primeiras aulas. Ou seja, para além de todas as aulas terem uma avaliação, vocês vão ter que fazer uma avaliação, um teste que têm que passar para a aula ficar concluída, para poderem ficar com essa aula concluída e avançar. Para além disso, no final da aula 11, ou seja, quando terminarem a aula 11 e ficar feita a aula 11, vão ter que fazer uma avaliação 1, sendo que essa avaliação vai avaliar as vossas 11 primeiras aulas. Só devem fazer esta avaliação a partir do momento que concluíram, obviamente, as 11 primeiras aulas, porque se tiver alguma aula reprovada para trás, vai-vos fazer falta, porque vai sair de certeza absoluta na avaliação. Fazendo a avaliação 1, vocês, seguidamente, 12, 13, vão ter outra avaliação, que é chamada avaliação 2, que vai avaliar a vossa aula 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ou seja, avalia a segunda parte os módulos seguintes, que é o módulo 2, ou seja, o tema 2, o tema 3, o tema 4, o tema 5 e o tema 6. Reparem, o tema 1, que é o tema mais errado em exame, são 11 aulas. É constituído por 6 temas. O tema 1 são 11 aulas. Depois, o 2 é a aula 12.
O tema 3 é a aula 13 e 14 e 15. E o tema 4 e 5 é a aula 16 e o tema 6 é a aula 17. Ok? Para vocês perceberem que o tema 1, por isso é que é o mais errado. Ok? São 11 aulas. Depois de terem todas as aulas concluídas, vocês vão ter uma avaliação final que é tipo um exemplo de um exame. Não é o exame. Não pensem que é o exame, ok? É tudo avaliações internas, como eu estou a dizer. Atenção, se alguém tiver dúvidas, começa aí a questionar. Ok? Dúvidas sobre isto que eu estou a dizer. Porque as vossas dúvidas são, mas eu tenho que fazer as aulas à hora da aula. Calma, já vou explicar essas coisinhas todas. Ok? Pronto. Posto isto, para vocês perceberem a Constituição, todas as aulas vão ter, eu daqui a um bocado vou entrar num que já está feito, vão ter objetivos. Vocês têm lá os objetivos antes de verem o vídeo. Têm o vídeo para ver. Ao verem o vídeo, vão ter que recolher as palavras-chave, etc, etc. E vão ter que fazer testes de treinos e afins. Ok? Parte seguinte, e muito importante isto que eu vou dizer. Se vocês repararem no cabeçalho do vossa turma do WhatsApp, o que é que diz aqui? Turma 0925, certo? Ok? Regresso às aulas e reparem o que é que diz. 12/9, que foi ontem, e diz 1/11. Sabem que esta data, 1/11? Sabem que data é esta? Vai ser a data até quando vocês têm que ter todas estas aulas do módulo terminadas. 1/11. Nós estamos a 13/9. Ok? Portanto, a vossa formação teórica, ok? A vossa formação teórica, em termos de módulo comum, pois ainda tem outro módulo a seguir, termina no dia 1/11. O que é que acontece? Quem terminar antes dessa data, fixe. Passa para o módulo seguinte logo que termine, começa a fazer o módulo seguinte, já vai começar a ser visto toda a vossa documentação, tudo direitinho, começar a ver datas de exame, que é para logo que vocês terminem o módulo seguinte, vocês possam pedir exame. E terminando, todas as aulas que vocês fizeram estão sempre aqui disponíveis para vocês as reverem. Sempre. Vocês terminaram tudo, mas podem começar outra vez na aula 1 ou na aula 5 a ver. A aula está concluída, está feita. Vocês passam para o módulo seguinte e todas as vezes que vão fazer uma aula do módulo seguinte, venham fazer testes do módulo anterior. Eu estou a errar muita cedência de passagem. Já não me lembro qual é a aula. Formador, grupo do WhatsApp. Formador ou gestor. Olha, por favor, eu estou a errar muita cedência de passagem. Qual é a aula? E nós vamos responder. É a aula 10. Vocês chegam aqui, ok, vou entrar na aula 10. Carregam na aula 10 e vêm, ou revêm, ou neste caso, revêm a aula 10. Estão a entender o que eu estou a dizer? Portanto, a partir do momento que vocês cumprem a data, 1/11, simplesmente vocês depois, as aulas, vocês vão andar na condução, querem entrar, vão poder entrar para ver as aulas outra vez. Está-me a fazer falta ver aquela aula, então eu vou lá rever aquela aula. Agora, atenção, quem chegar a essa data e tiver aulas por fazer, vai ser penalizado. Vai ser penalizado. Imaginem que vocês chegam ao dia 1/11 e falta-vos uma, falta-vos 5, falta-vos 10. Vai-vos aparecer uma... Vocês ao tentarem entrar, vai-vos aparecer uma mensagem. A pedir a extensão do tempo. Então, aparece do tipo, modalidades de pagamento. 10 euros, dá-vos mais 15 dias. Imaginem que vos falta 4 ou 5 aulas. Pagam 10 euros. Sabem que agora, com esses 10 euros, têm mais 15 dias. E nesses 15 dias têm que fazer as aulas que vos faltam. Mas só aparece a quem não terminar a formação dentro desse prazo. E aviso já, há sempre um ou outro que às vezes acontece. E há casos graves do tipo de pagarem 10 euros, faltarem 2 ou 3 aulas, pagam 10 euros e têm 15 dias e chegam ao final desses 15 dias e não fizeram as 2 ou 3 aulas, ou fizeram só uma. E depois volta-vos a aparecer a mensagem para vocês pagarem. Portanto, quando fizerem o pagamento porque se atrasaram,
E só se atrasa quem quiser, porque vocês reparem o tempo que têm, são 3 aulas por semana. São cerca de 40 e tal dias para vocês fazerem 20. É o dobro, ou mais do dobro dos dias. E mesmo assim há quem se atrase. Portanto, não paguem os 10 euros. Quem se atrasar, não paga os 10 euros. Se vir que no próximos 15 dias seguintes não consegue fazer aulas, não tem disponibilidade, tenta ver uma altura em que tenha disponibilidade e aí sim faz o pagamento. Agora, convém sempre vocês não alargarem muito, porque quanto mais alargarem, primeiro, atenção a outros prazos. O prazo do contrato, como eu falei ontem, de 1 ano. Ok? Depois vai haver a vossa licença que é de 2 anos. Portanto, tenham depois atenção aos prazos. E depois, há outra coisa que é, uma coisa é vocês fazerem a aula 1 hoje ou 2 e fazerem terminarem daqui a um mês e pouco, ou terminarem daqui a meio ano em que a aula 1 já foi à vida. Vocês já a fizeram, mas ela já foi à vida. Vocês já não se lembram, se calhar, do que é que fizeram. E acontece. Não vou dizer que não acontece. São dadas, acreditem, são dadas todas as condições para vocês fazerem isto. Então, isto é uma das primeiras regras. Aquela data, e por isso é que ela está no cabeçalho do vosso grupo, está aqui, de 12/9, ok? A 1/11. Até esta data tem que ter toda a formação feita. Ou seja, não há validade para vocês fazerem uma aula. Vocês às vezes perguntam, mas eu tenho que fazer a aula de segunda, na segunda-feira? Não. Podem fazer na terça, podem fazer na quarta, podem fazer na sexta, podem fazer no sábado seguinte. Não há validade para vocês fazerem a aula. Ok? Aula é aula. Há uma validade final. É claro que vai haver outras regras, que senão vocês chegavam à última semana e faziam todas no mesmo tempo. Não. A Drybox só vos vai permitir fazer uma aula por dia. Com uma ou outra exceção, mas regra geral só podem fazer. Portanto, vocês imaginem que não fazem aula nenhuma esta semana. Chegam a sábado e não conseguem fazer as 3. Claro que não. Porque chegam ao sábado, se não fizeram a 1, é 1 que tem que fazer. Vão carregar na 2, ele vai dizer, já fizeram uma aula hoje. Só podem fazer depois da meia-noite outra. Chegam a domingo, fazem a aula 2. Ok. Estão a perceber mais ou menos o funcionamento? Portanto, depois não vale a pena vocês deixarem tudo para a última semana, porque não vai dar. Porque ele vai vos limitar. Ok? Há um limite diário. Portanto, não podem escolher, ok, eu vou escolher a sexta-feira para fazer as aulas em atraso. Não, esqueçam isso. Não dá. Ok? Está percebida a data limite? Pronto. Mais regras, que é aquilo que eu estou a explicar agora. Entretanto, eu vou-vos entrar numa para vocês perceberem o que é que tem que fazer aula a aula. Como eu estava a dizer, a Drybox, como regra geral, só vos deixa fazer uma aula por dia. Portanto, não podem chegar a segunda-feira, podem fazer a 1, mas também não vos deixa avançar. Portanto, nunca vão poder fazer a aula antes do dia da aula. Podem fazer, é antes da hora. Ou, por isso é que eu disse. Quando as datas estiverem certinhas, a partir do momento que vocês passem a meia-noite de domingo, já é segunda-feira, vocês carregando aqui na aula 1, ele vai vos deixar entrar. Ok? E vocês podem ver a aula e começarem a fazer a aula. Portanto, não vai haver aulas em direto. Ok? É gravações. Ou seja, excetuando a situação de quinta-feira, mas a de quinta-feira até pode nem ser aula da vossa turma em direto. Portanto, o que vocês têm que fazer é, entram na segunda-feira, à hora que vocês quiserem e comecem a fazer a aula. Pá, não tenho disponibilidade na segunda-feira, não há problema. Chegam à terça-feira, entram na aula 1 e fazem a aula 1. Já vou explicar como é que a fazem, ok? Primeiro só estou a explicar o procedimento normal. Portanto, vocês podem escolher a hora, de madrugada, uma fazem de manhã, outras fazem à tarde, o que vocês quiserem. Podem escolher a hora para vocês fazerem a aula. Primeiro ponto. Depois, como eu disse, só deixa fazer uma aula por dia. Exceções é quando existe uma aula marcada para esse dia. Ou seja, explicando, vocês chegaram a segunda-feira, não tiveram a oportunidade de fazer a aula 1. Não tiveram tempo.
Na terça-feira vocês têm tempo. E na terça-feira vocês têm a aula 2 marcada e têm a aula 1 em atraso. Se vocês de manhã fizerem a aula 1, ele vai-vos deixar na mesma fazer a aula 2. Ou seja, sempre que existe uma aula marcada para esse dia, ele deixa-vos fazer uma que vocês tenham em atraso primeiro e deixam na mesma fazer a aula desse dia. Por exemplo, na segunda não tiveram tempo, na terça não tiveram tempo, na quarta não fizeram aula nenhuma. Chegaram à quinta-feira, vocês ou fazem a 3, ok, ou fazem a 3, ou então, ok, eu tenho tempo para fazer duas. Vou fazer a 1 e vou fazer a 3. A 2, por exemplo, se concluírem a 1, ok, se concluírem a 1 na quinta-feira de manhã, depois fazem a 3, na sexta-feira podem fazer a 2. Perceberam o que eu estou a dizer? Estão a perceber isto? A Drybox dá-vos logo o erro. Vocês mesmo que tentem fazer, ela dá-vos logo a dizer que não deixa. Ok? Perceberam? Pronto. Têm é que fazer. Agora, o que vocês têm que pensar, aquilo que eu estava a dizer, sempre que tentarem fazer uma aula fora do dia da aula, ou seja, imagina quarta-feira vocês não têm aula nenhuma. À quarta nunca há aulas. E vocês têm a 1 e a 2 por fazer. Só conseguem fazer a 1. Se tentarem fazer a 2, ele vai-vos dizer que vos falta a 1. Ou seja, sempre que vocês tentarem fazer as aulas fora do dia das aulas, ele vai-vos sempre pedir a aulas por ordem. Ok? Chegam a sábado, não fizeram nenhuma, só conseguem fazer a 1. Chegam a sábado, já tinham feito a 1. Antes, na sexta, ou na quinta, ou na coisa, fizeram a 1. Chegam a sábado, conseguem fazer a 2. Não vão conseguir fazer a 3 sem fazer a 2, porque já está fora do dia da aula. Ok? E atenção, que às vezes acontece vocês pensarem, oh formador, mas eu fiz a aula ontem e hoje está-me a dizer que eu já atingi o limite diário. Porquê? Porque vocês terminaram a avaliação depois da meia-noite, que já aconteceu a muitos. Não. Tu fizeste a aula, na tua ideia fizeste a aula ontem, porque tu viste-a ontem, mas foste fazer o teste. O teste foi aprovado depois da meia-noite, ou seja, já é hoje. Hoje não existe aula nenhuma, não consegues fazer mais nenhuma. Se existir alguma, podes fazer a que está marcada. Há alunos que têm, por exemplo, eu vou-vos mostrar já um caso. Tem 4 ou 5 aulas feitas e depois tem a 6, a 7 e a 8 por fazer e tem a 10 feita. Porquê? Porque ele chegou ao dia que era a 10 e fez a 10, mesmo tendo aulas para trás. Mas lá está. Se a aula está marcada para esse dia, vocês têm que iniciar e terminar a aula nesse dia. Se tentarem fazer já depois da meia-noite, ele já vos vai pedir a aula, a última aula que vocês... Ou seja, a primeira aula, a aula mais baixa que vocês têm por fazer. É aquela regra. Conseguem fazer a do dia sempre, se for feita nesse dia, porque é para vocês... Imaginem que vocês vão reprovar numa aula. E só podem repetir essa aula após 48 horas. Não fazia sentido vocês não poderem mexer nas outras aulas porque essa está bloqueada porque vocês reprovaram. Ok? Que eu já vou explicar isso também. Então, ele deixa-vos sempre. Imagina que vocês reprovaram na aula 1. Ok? Não passaram. Reprovaram. Só vão poder repeti-la 48 horas depois, ou seja, só vão repeti-la na quarta-feira. Mas chegam a terça-feira, vocês podem fazer a mesma a 2. Podem entrar na 2 e fazer. Senão aí vocês atrasavam-se. Por isso, nós não estamos a fazer isto de maneira a vocês simplesmente se atrasarem. Dá para vocês continuarem. Então, bloquearam naquela aula, vocês conseguem continuar a fazer as outras, desde que as façam no dia em que elas estão marcadas. Só isso. Que é para não... Porque eu não quero ouvir desculpas de eu bloqueei na aula 4 e depois não fiz mais nada. Não. Aquela aula está bloqueada, logo que possa, vocês podem repetir, se passado 48 horas aquilo desbloqueia automaticamente, ok? Mas vocês podem continuar as aulas para a frente, desde que as façam dentro do dia que a aula está marcada. É só isso. Entendido, mais ou menos? É claro que há coisas que vocês... É muita informação, há coisas que vocês podem se perder um bocadinho, mas isto é tudo explicado e vocês sabem, tem o grupo do WhatsApp para a gente explicar isso. Ok? Certo? Está percebida esta parte? Sim? Sim ou não? Ok. Vamos para a parte da aula, ou seja, de fazer a aula. Vamos terminar aqui esta sessão, porque eu aqui não consigo entrar.
E então vou ver que eu tenho aqui. Tenho aqui dois exemplos. Acho que vou por aqui por esta menina. Esta é mais recente. Está atrasada. Curso de código, aulas, MCOM. Estão a ver? Ela já fez aqui várias aulas. Já está atrasada porque esta está aqui, reparem. Nós estamos a 13/9. Portanto, ela já devia de estar, pelo menos, reparem aqui, ok? E ela está atrasada, estão a ver? Os cones significa que ela entrou na aula, já a viu, mas não concluiu, não fez a avaliação. Quando fez a avaliação, reparem que aparece o aprovado. Pronto. Primeira parte, que é para não avançar já muito. Primeira parte. Vocês, obviamente, na segunda-feira, quando entrarem, ok? Aqui vai ter a aula 1 e, obviamente, não vai ter a tacinha, não vai ter nada disto. Vocês vão carregar e, se repararem aqui, o que é que diz aqui? Abrir vídeo aula. Portanto, vocês chegam aqui, carregam e vai abrir o vídeo da aula. Abrem o vídeo, carregam no play. Às vezes isto não dá som, às vezes o vídeo está sem som e vocês têm que fazer aqui umas cócegas. Têm que tirar o som, meter, às vezes até têm que sair e entrar e ele depois começa a dar. Ok? Às vezes acontece. Carregam no play. Vamos lá ver se está com som ou sem som. Esperem aí. Estava sem som. Viram o que é que eu fiz? Tirei o som aqui, pus, aumentei e diminui e ele já está a dar bem. Vocês começam a ver a aula direitinha. Podem pôr o ecrã grande, como é óbvio. Está no computador. Deixem-me tirar agora o som, que é para vocês também me ouvirem a mim, para não. Parem, ok? Algures aqui, a aula para e é dita as palavras-chave. E vocês têm que estar atentos todos o vídeo direitinho e ouvirem as palavras-chave. Registam, escrevem no papel. Então está aqui. Pá, isto está feito de maneira a vocês a obrigar-vos o máximo possível a vocês verem a aula direitinho. Sei que há sempre aqueles alunos que vão andar à procura das palavras-chave, que não têm paciência, que não sei o quê. Pá, façam como entender. Fica ao vosso critério. Nós estamos a fazer o nosso trabalho de maneira a que vocês cumpram ao máximo. Mas, como é óbvio, lá está, tal vossa responsabilidade. Ok? Portanto, começam a ver. Têm alguma dúvida, fazem print, param o vídeo, fazem apontamentos, pedem, querem o suporte em PDF. O suporte em PDF é baseado no vídeo, portanto, foi feito por nós, é tudo nosso, é e-book. Portanto, por isso é que tem uma outra falha que nós estamos a tentar ainda corrigir, porque é recente o e-book, tem 2 ou 3 turmas, ainda até eu não consegui ler aquilo, não fui eu que o fiz, ou seja, eu transmiti, dei a matéria, como o vídeo, dei as bases, e isso foi construído por uma equipa que fez os vídeos, percebem? Portanto, mas está tudo direitinho. Pá, uma outra falha, e até peço que se vocês encontrarem alguma falha, mesmo na escrita e não sei o que, é só coloquem print que estão-nos a ajudar, porque é impossível eu estar a ler, não tenho tempo para ler tudo direitinho até ao fim, percebem? Ainda não tive tempo, não tive a oportunidade de ler isto tudo direitinho. Portanto, é normal que tenha falhas. Qualquer livro de código normalmente tem falhas. Ok? Registam então as palavras-chave e apontam as palavras-chave, continuam a ver a aula até ao fim e já têm ali as palavras-chave. Coisa diferente do normal agora é que depois de terminarem a aula e terem as palavras-chave, simplesmente não vai bastar, que aqui onde diz aprovado vai dizer palavras, não vai bastar vocês meterem as palavras e ficam logo automático, ou ficam logo aprovados, não vai. Não é só assim. Guardem as palavras-chave, nem as insiram sequer. E vocês já vão perceber porque eu digo para vocês não inserirem. E mal terminam a aula, começam a fazer testes. E aqui, carregam aqui em testes, não precisam de fazer testes em mais lado nenhum. Estes testes são sobre a aula dada. Todas as aulas, mal terminam, em baixo vai ter testes para vocês fazerem sobre a aula. E vão estar aqui todas as perguntas sobre o tema que vos vai ser em exame. Todas. Sobre este tema existem, vos garanto, se carregarem em perguntas de resposta, existem 56 perguntas. E estão aqui já feitas. Aqui é só perguntas e respostas. Está feito. A atitude dos condutores influencia a segurança rodoviária? Falamos nesta, certo.
A avaliação que cada condutor faz de uma situação depende muito da experiência, certo? A circulação de animais com condutor na via pública não obedece, falsa. Ou seja, vocês estão aqui a 56 perguntas. Quando forem aqui a testes de treino, eu não vou entrar porque senão afeto a porcentagem do aluno, da aluna, não é? Afeto, não posso entrar. Vocês vão fazer teste de treino, as 30 perguntas que vos vão sair estão dentro daquelas 56. Portanto, este tema é tão pequenino que vocês, ao segundo teste que vão fazer, simplesmente já vos vai sair perguntas repetidas de certeza absoluta. Portanto, está mesmo específico. Ok? Percebem? Façam. É claro que esta aula possivelmente vai ser fácil e toda a gente vai passar à primeira e não vai haver problema nenhum. Mas aqui vocês podem fazer 5, 10, 15, 20, 30 testes, 40 testes, o que vocês quiserem. Façam os necessários para quê? Para se sentirem preparados. Porquê? Porque vocês, quando se sentirem preparados, vocês aqui, onde diz aprovado, vai dizer palavras. Vocês metem as palavras-chave que ouviram na aula, ok? E em vez de ficarem aprovados, vai-vos aparecer a palavra avaliação. Deixem-me ver, que eu acho que até aqui ela 9 aparece. Estão a ver aqui? Ela já viu a aula, esta aluna, já registou as palavras-chave e já as meteu. Não fez a avaliação. Ou já fez e reprovou, e está bloqueada, e só daqui a 48 horas é que pode vir a fazer, certo? Ou ainda não fez, nenhuma vez. E é só, vocês, a partir do momento que chegam aqui, carregam aqui, não podem sair do teste, não podem retroceder, têm de fazer o teste e têm de passar 30 perguntas, no máximo 3 erradas. Chegam ao fim do teste, fazem terminar, fazem voltar, reprovaram, só ao fim de 48 horas é que podem voltar a repetir. Passaram, aí sim têm aprovado. E não se esqueçam, depois de passar, já houve casos de colegas vossos que passaram, ficaram aprovados, fizeram retroceder ou saíram da drive box, fecharam sem fazer o logout, e quando voltaram a entrar, a avaliação estava bloqueada. Portanto, não se esqueçam, terminaram, para terminar, vejam o que erraram, voltar, aprovaram, maravilha, terminar sessão. Não tenham o sistema da Drivebox aberto em vários sistemas. Terminem sempre a sessão. E não façam retroceder lá em cima. Está entendido isto que eu expliquei agora? Sim ou não? Agora eu vou explicar mais uma coisa. Porquê é que bloqueia? Porquê é que a avaliação bloqueia? Porque normalmente vocês, no início, quando criámos isto, e vai haver aulas que vocês vão ter que fazer muitos testes de treino antes de fazerem a avaliação, porque senão vão escorregar, vão cair. Antigamente o que acontecia é que vocês viam a aula e iam diretos à avaliação. Se passassem, não faziam mais testes nenhum. E saíam da aula e depois ao outro dia iam fazer outra aula. Chegavam ao fim com meia dúzia de testes feitos. Reprovavam. Iam outra vez, a seguir já passavam, tinham feito 2 testes, um que reprovaram e o outro que passaram. Isto é feito de bloquear e obrigar-vos se ficarem bloqueados a esperar 48 horas, ok? É para vos obrigar a fazer testes, porque a única coisa que fica bloqueada é a avaliação. Vocês se reprovaram nessa avaliação, vocês podem entrar e rever a aula e podem fazer testes de treino, para quando ela desbloquear, vocês já estarem preparados. Isto é para vos obrigar a fazer treinos. Para vocês irem ali a teste de treino, porque teste de treino vocês podem fazer milhões. Eu já tive, já tive pais que ligaram, o meu filho diz que não consegue avançar porque está sempre bloqueado, sempre bloqueado. Sim, olha, o seu filho está sempre bloqueado porque ele vai sempre à avaliação e não faz teste de treino, não pratica. Só um teste é que vos bloqueia. É aquele que diz ali a avaliação. Testes de treino nada vos bloqueia. Portanto, se é preciso, não se estão a sentir preparados, façam vários. A aula só é contabilizada como finalizada a partir do momento que vocês passam na avaliação. Não é? Eu vi a aula ontem. Ok, viste a aula ontem, mas não a finalizaste. Ter o cone não significa que ela está feita. Ter a taça significa que ela está feita. Está entendido? Perceberam ou não? Já agora, para dar um exemplo daquilo que vocês estão a ver aqui. Reparem, segunda-feira é dia 15. Estão a ver aqui?
Portanto, a turma anterior está quase a terminar. Segunda-feira é aula 15. Estão a ver aqui? 15/9 às 18h30. Atenção, as vossas datas vão ficar direitinhas. Okay? Quer dizer, então, que esta menina, se não fizer nenhuma aula agora durante o fim de semana, e ela pode fazer a 9, que já vi que está tudo desbloqueado, mas imaginem que ela não faz nenhuma aula. Chega à segunda-feira, ela pode fazer a 9 e pode fazer a 15. Era aquilo que eu vos estava a explicar. Perceberam a ideia? Portanto, nestes dias, como ela, segunda-feira há uma aula marcada para esse dia, ela pode fazer uma anterior e a que está marcada para esse dia. Perceberam? Portanto, se eu carregar agora aqui, reparem. Ela hoje até já terminou. Reparem, ela já diz limite diário atingido. Ela já terminou uma aula hoje. Portanto, já não consegue fazer mais nenhuma, ok? Mas chega a segunda-feira, ela se carregar aqui, ele vai deixá-la entrar nesta aula, mesmo não tendo as outras aulas feitas. Não vai deixar entrar em mais nenhuma. Deixa entrar na 9, como vocês estão a ver, ele está a deixar entrar, ok? E vai deixar entrar na 15. Isto segunda-feira. Hoje só deixa entrar na 9, que é só. Se eu carregar na 10, o que é que ele diz? Se eu carregar na 11, o que é que ele diz? Só deixa entrar na 9. Quer dizer que ela ainda pode fazer esta aula hoje. Perceberam a ideia? Está entendido? Sim? Ok, pronto. Só mais 2 ou 3 coisas que é para irmos, como eu disse, isto demora sempre. Temos aqui outras opções, como vocês estão a ver aqui, onde diz loja e onde diz, deixa-me pôr isto aqui, e onde diz aqui carteira virtual. Eu vou-vos explicar porque é que esta menina tem aqui 10 euros, já vos explico. A loja, primeiro. Quem porventura quiser ou o livro ou não quis o atestado, não quis que a escola tratasse do atestado e entretanto mudou de ideias, pode ir aqui à loja e simplesmente adicionar ao carrinho. Tenho aqui o livro, o que é que vocês fazem? Imaginem que querem mesmo o livro de código. Okay? Se quiserem. Adicionam aqui ao carrinho, fazem uma compra simples, né? Adicionam ao carrinho, vão lá acima ao carrinho, emitem o pagamento, fazem o pagamento, mandem uma mensagem ao vosso gestor a dizer: acabei de fazer o requerimento do livro e acabei de efetuar o pagamento do mesmo. Como é que podemos combinar? E combinem com o vosso gestor ou passarem na escola a levantar o livro ou simplesmente pedirem para ser enviado por correio. O atestado médico é a mesma coisa. Ou seja, eu não tinha pedido para tratarem do atestado médico, mas entretanto decidi tratar com vocês. Já fui à loja, já adicionei e já fiz a compra do atestado médico. Por favor, marquem uma consulta. Secretaria Questões e mandam mensagem. Entendido? Percebido esta parte da loja também? Quem quiser, como é óbvio. Ok? Depois, explicar aqui estes 10 euros. Ou explicar a carteira virtual. O que é isto da carteira virtual? Primeiro, existe esta funcionalidade. Eu estou a explicar a mesma porque ela existe. Ok? E é uma opção para vocês que de todo, é para ser utilizado. Ou seja, isto normalmente é utilizado quando vocês se atrasam. Normalmente é utilizado por quem se perde um bocadinho e por quem se atrasa um bocadinho. Ok? O que é isto? Eu disse-vos que se vocês reprovarem numa avaliação, a avaliação bloqueia e ao final de 48 horas, se vocês esperarem, e têm tempo para esperar, porque os dias são suficientes, vocês continuam, como eu já expliquei, continuam a poder continuar a formação. Certo? Então, tem tempo e pode, e vai acontecer reprovarem na avaliação. Vai. Há uma aula ou outra que vocês vão reprovar. Normalmente, a aula 4 é uma das mais difíceis, por exemplo, vão já anotando aí, aula 4, etc, etc, etc. O que acontece é que esta menina, ok, eu conheço, porque também sou gestor e já basicamente falámos, ok? Não estou a dizer quem é, portanto, é uma menina, ok? Podia ser um menino, como o próximo que eu vou mostrar é um rapaz, por exemplo, ok? Simplesmente está com mais dificuldades, está a atrasar também por causa do trabalho que tem, etc. E o que ela tem feito, porque acha que é melhor, vocês conseguem desbloquear
a avaliação, em vez de estarem a esperar 48 horas, vocês têm a opção de desbloquear a avaliação na hora. Acabamos de reprovar, o que é que vocês fazem? Carregam a vossa carreira virtual com 10 euros e carregando, quando diz a avaliação bloqueada, ele desconta-vos 2 euros. Portanto, cada vez que reprovam, se quiserem desbloquear na hora, ele, por 2 euros, desbloqueia-vos a avaliação e vocês conseguem repetir a avaliação na hora. O problema é se reprovarem outra vez, e por isso é que devem fazer testes de treino, e por isso é que ela bloqueia, certo? Porque só bloqueia normalmente quando vocês não praticam o que devem praticar, não perdem o tempo que devem perder com essa aula, e por isso é que ela bloqueia. Ok? Portanto, têm a opção dessa aula ser desbloqueada na hora, que tem um custo de 2 euros por cada vez que reprovam. Mas atenção, só é descontado se vocês carregarem lá e dizerem que querem realmente desbloquear a avaliação na hora. Não é sempre que carregam, sempre que reprovam, desconta. Não. Ok? Só desconta se vocês, ok, eu quero desbloquear a avaliação. Portanto, são vocês que dão essa indicação. Portanto, não andem, eu, no meu ver, não precisam mesmo, vai reprovar, esperam 48 horas, até lá estudam. Entendido? Percebido o que eu disse? Pronto. Ok. Acho que em relação a esta parte do MCOM está tudo explicado. Vou-vos agora mostrar rapidamente. Não se esqueçam da data que vos dei, que está lá no cabeçalho do vosso grupo. Deixa-me. Ok. Este menino já terminou, como vocês estão a ver aqui. Terminou a parte teórica. Reparem, ele já foi, ele passou à primeira. Exame aprovado a 8, no dia 19 do 8. Portanto, está à espera agora das aulas de condução, porque eu também estive de férias e por acaso vou ser eu o formador dele. Ele já mandou a disponibilidade. Vamos iniciar em breve a parte prática. Como vocês veem, ele tem cá tudo direitinho feito. O que é que eu quis para vos mostrar com isto? O módulo seguinte, que é o tal módulo, como vocês estão a ver aqui, se ele entrar, exatamente, em que tem, isto é a teoria da prática, ou seja, é o elo de ligação, que é o tal módulo teórico-prático que vocês também são obrigados a fazer, okay? Que normalmente são 5 horas, mas aqui vocês estão a ver, cada aula tem cerca de 30, 45 minutos, algumas de 1 hora, então tem muito mais, ok? São mais 17 aqui, mas tem tudo a ver com coisas importantes. E é quando vocês estão naquela fase de entrarem na Drybox, que este foi o nosso objetivo principal, foi fazer-vos. Vocês terminaram aquela formação que é essencial para vocês terem o conhecimento para fazerem o exame de código. Mas como vai haver ali um delay, uma espera até vocês irem até ao exame, ok? Sempre ali 2, 3 semanas, um mês, mais ou menos, para a espera do exame e que corra a vossa documentação, nós, para vos fazer obrigar a entrar na Drivebox, criámos este, não só, porque torna-se um módulo útil noutro tipo de aspectos, mas ao mesmo tempo obriga-vos a entrar na Drivebox. Que é para quê? Todas as vezes que é um comportamento que vocês devem ter, todas as vezes que vocês vão ter aquilo, isto é livre, não há dias específicos, é segundas, terças, quartas, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, ou seja, todos os dias podem fazer uma aula. E é só fazerem a aula e validarem a aula. Só, é tipo o MSR, vem em aula, palavras-chave e colocam as palavras-chave. Aproveitem, como é óbvio, e todas as vezes que entram, então, façam 2 ou 3 testes, ou 4 ou 5 testes, que é para vos obrigar a entrar na Drybox e fazerem testes. E aí sim, curso de código teste, aqueles testes gerais, porque já terminaram a formação toda, já podem fazer testes gerais. Pá, vejam o tema que estão a errar mais e até fazerem mais testes temáticos sobre o tema que estão a errar mais. Procurem ajuda também e auxílio nessa parte, ok? E comecem a fazer estas aulas. E se vocês repararem, tem aulas desde o tipo. O que é tutoriais? Tutoriais eu ensino, são aulas, eu em breve vamos mudar isto, porque estas aulas eu já as gravei há algum tempo e quero trocar os vídeos, não é? Portanto, não tenho tido tempo, mas tem desde acertar o banco, acertar os espelhos, manuseamento da caixa de velocidades, tudo. É o que vocês estão a ver aqui. Tem aulas para tudo. O ponto de embreagem, o que é mudar de direção e inversão de sentido de marcha, o que é fazer marcha atrás, pontos de estacionamento. Ok? Tipo, olha, fazes assim, miras aqui tudo. Aquilo que vocês às vezes próprios têm aquela coisa de curiosidade de verificar, às vezes vão ao YouTube e metem. Não é? E não faltam lá instrutores, ou às vezes nem instrutores estão a dizer como é que se deve estacionar o estacionamento paralelo. E aparecem lá os vídeos. Pronto, são vídeos meus, fui eu que os gravei, ok? E foram gravados com colegas vossos na altura, já foi há algum tempo. Tanto por isso é que a data também é antiga, e vocês têm aqui
muitas. A parte das prioridades, que é a matéria mais errada em exame, mesmo na prática, é o tipo de comportamentos, o que é que vos dá reprovação em exame, para terem noção o que é uma falta, o que é um erro intolerável no exame de condução. Portanto, tem aqui muitas coisas úteis, certo? Para vocês verem e que vão ter que fazer direitinhas e vão ter que validar com as palavras-chave. Terminando, carregam no separador exame teórico e vai, ao mesmo tempo que carregam, vocês vão simplesmente pedir. Vai ter um modelo para vocês assinarem, tem que ter a vossa assinatura, para nós mandarmos então para o centro de exames e agendarmos o vosso exame. Portanto, ao carregarem exame teórico, não é o vosso exame, é o pedido do vosso exame. Ok? É o requerimento, é a autorização que vocês estão a dar para a escola vos marcar o exame no centro de exames. Entendido esta parte? Sim? Pronto. Isto é só mais. E depois vamos acompanhar tudo que vocês precisarem em termos de dúvida. Eu vou agarrar agora aqui na casinha outra vez. E só para vocês perceberem também, temos aqui a parte do curso de condução. E aqui vocês vão ter tudo. Vão ter as aulas, as vossas aulas, os vários módulos, domínio, que é o simulador. Há escolas que têm, há escolas que não têm. Portanto, há escolas que vocês estão inscritos que poderão vos marcar simulador para vocês irem lá fazer umas aulas. Há outra que passamos logo imediatamente para as regras, que é para o carro de rua. Portanto, vai depender. Mas como vocês estão a ver aqui, ok? Depois vão-vos aqui aparecer aqui as aulas, a hora das aulas, o horário. Vocês chegam ao final da aula, vão ter que entrar aqui e dizer que aderam. Recebem um mail a dizer, não se esquecer de validar a sua aula. Se correu bem, se não correu mal, vai aparecer-vos um semáforo, ok? Se correu bem, se correu mal, etc. Por isso, só para vocês terem uma noção do que é isto. Pronto. Isto é o módulo de domínio, tem a ver com o simulador. Regras, que é onde é que este aluno vai começar. Reparem, não tenho aqui nada porque eu não lhe marquei. Como eu vos disse, estou à espera. Ele vai me mandar a disponibilidade e eu vou-lhe começar a marcar as aulas. E as aulas começam aqui a aparecer as datas e o horário das aulas, que é para vocês terem noção de quando é que são as vossas aulas. Mas recebem um mail. Quando for marcado, recebem um mail com as aulas todas. Vocês mandam a disponibilidade para o vosso gestor e o vosso gestor, mediante a vossa disponibilidade, vai-vos marcar as aulas. Depois, já agora, e aviso, todas as aulas, se tiverem de desmarcar, têm que ser desmarcadas com mais de 24 horas de antecedência. Se for menos, lá se vai a aula à vida. Se quiserem repor a aula, depois têm que pagar. Portanto, se houver algum tipo de desmarcação, tem que ser feita com mais de 24 horas de antecedência. Portanto, sempre atentos. Ok? Portanto, e se vocês repararem, independentemente de não ter aqui as datas, todas elas têm objetivos. Adaptação, que é adaptação ao carro, fazermos um diagnóstico, fazermos uma circulação em parque, ok? Depois, parque de manobras, começar a fazer as manobras, fazer um circuito mais dentro de uma localidade, avaliarmos o vosso saber fazer, circuito não urbano, que é fora de uma localidade, fazer manobras, uma aula só de manobras, ok? Tal, estou preparado. Terminei. Mas eu preciso de mais aulas extras para concluir este módulo. Chegam aqui, carregam e têm de adquirirem aulas extras. Ok, está tudo ok. Está tudo ok, vamos passar para o módulo seguinte. Que eu aqui acho que não vou conseguir mostrar porque ele não me vai deixar exatamente. Bom, como eu não tenho, percebem? Como eu não tenho o regras feito, não consigo marcar os outros. Se carregarem aqui em calendário, as vossas aulas vão aparecer aqui também. É claro, como ele não tem nenhuma, não aparece aqui. Estão a ver aqui? Pois isto depois, mais tarde, vai ser possível vocês fazerem vocês próprios a marcação. Ok? Se calhar já não para vocês, mas se calhar para turmas futuras vai ser... Vocês vão chegar aqui, vai ter o horário do instrutor, percebem? E vocês veem qual é as vagas e que podem aproveitar e selecionam e a aula é marcada. Ok? Portanto, já estamos a preparar isto também, que é a fase seguinte. Isto é para vocês perceberem. Já agora, vamos mostrar aqui uma coisa muito rápida, para irmos já embora, que já estou a ser chato. Deixem-me entrar aqui na minha como instrutor, que é para vocês perceberem. Pronto, isto é a parte de eu ser instrutor, ok? Calendário. Reparem, isto é o meu horário, ok? As aulas de condução que eu dei esta semana. Reparem, 8, 9, não é? Ao fim da tarde ontem e hoje de manhã não tenho aqui nada porque estou-vos a dar aula a vocês. E se eu entrar, se eu carregar, está a ver? Vou ter aqui para avaliar. Eu não avaliei ainda. Eu tenho que carregar aqui em avaliar e reparem. E vocês vão ter igual, fazer igual. Avaliam, ok, está verde, correu bem o aluno. Olha, o aluno está porreiro, está preparado para ir a exame. Este também já vai a exame terça-feira. Ok? Dou verde. Ou dou o amarelo, ou dou o vermelho e ela correu mal.
olha, e depois assim, há aquelas questões de, olha, eu sugiro que o aluno dê mais um bloco, mais 2 blocos, número de aulas. E vocês recebem uma mensagem a dizer, olha, o instrutor sugeriu que vocês dessem mais um bloco, 2 blocos. Vocês aceitam ou não? Perceberam? Entenderam? Está entendido? Pronto, aqui também já tenho aqui, para a minha próxima semana, que já tenho aqui quase tudo preenchido, como vocês estão a ver aqui. Ok? Pronto, basicamente isto. Já agora, vocês depois também têm, eu acho, está aqui. Estão a ver aqui, vocês também vão ter a hipótese, estão a ver onde é que diz SMS? Vocês entrando lá no calendário e aparecendo lá uma aula, vocês carregando em SMS, que parece, exatamente, está aqui. Vocês se mandarem, formador, eu estou um bocadinho atrasado para a aula. Eu vou receber uma mensagem a dizer que vocês me enviaram uma mensagem para eu ir ler. E vou ver, ok, eu vou chegar atrasado 5 minutos. Às vezes eu também vos posso mandar uma mensagem. Perceberam? Isto é mesmo diretamente com o vosso instrutor. Depois posso ser eu ou não. Depende. Entenderam? Até isso dá para fazer. Mandarem diretamente pula Drivebox uma mensagem ao vosso instrutor. Pronto. Pá, está explicado o essencial. Têm alguma dúvida? Está tudo ok? Podemos ir embora? Eu acho que do principal está tudo explicado. É claro que se vocês precisarem de mais algum auxílio, mais alguma ajuda, cá estamos. Descansem agora, finalizem o módulo, quem não finalizou, descansem, ok? Entretanto, as datas vão ficar direitinhas, prometo. E não se esqueçam, a partir de segunda-feira começarem certinhos. Qualquer dúvida, disponham logo. Não deixem acumular, não deixem atrasar-se, não desanimem, porque isto só mexe com vocês. Isto só mexe com... Se vocês se desanimarem e atrasarem, só mexe com vocês. Ok? E tornam as coisas mais difíceis. E nós não, acreditem que nós não queremos isso. Queremos é que vocês andem, que é para o próximo mês vir mais meia dúzia, ou mais 30, ou mais 40, ou mais 20, ou mais 15, os que forem. Ok? Compreendidos? Ok, obrigado aí pelos vossos corações, obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado pelos vossos comentários no YouTube, pelas vossas presenças, ok? Disponham-se sempre. Bom fim de semana, ok? Obrigado. E até breve. A gente encontra-se por aí de certeza absoluta. Ok? Cumprimentos.